Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, hoje nós celebramos a festa do apóstolo São Bartolomeu, conhecido também como Natanael. É um personagem reconhecido pela sua sinceridade, porque no quarto evangelho nós ouviremos hoje, é ele que vai fazer sobre Jesus uma pergunta que ninguém o faz, colocando em dúvida a possibilidade que Jesus seja de fato o Messias. Nós escutamos hoje o texto do Apocalipse de São João, mas antes dele, escutemos a antífona que assim rezamos: anunciai todos os dias a salvação de Deus, proclamai a sua glória às nações. Olha, meus caros, o texto de hoje, que é uma leitura que é recorrente quando nós celebramos os apóstolos, é escolhida porque, por diversas vezes, nós vemos a menção do número que é o símbolo do antigo Israel, aquele do Antigo Testamento, claro, e que no Novo Testamento é um número dos apóstolos. Nós temos no Antigo Testamento os 12 patriarcas e depois esse número, por causa dos patriarcas, se tornou também um número simbólico do próprio povo de Israel. Assim também como nós temos diversas outras coisas que é o símbolo do povo escolhido, o povo amado por Deus. Do Apocalipse nós assim escutamos: um anjo falou comigo e disse: vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui começa a apresentação da igreja, o novo povo de Deus, a nova Jerusalém. Então ele me levou em espírito a uma montanha alta e grande. A cidade de Jerusalém está sobre uma montanha, uma colina, cercada de vales. Mas aqui ele fala uma montanha alta e grande. Mostrou-me a cidade santa Jerusalém descendo do céu. Jerusalém é a cidade da morada de Deus. Assim é apresentada no Antigo Testamento, porque ali está o templo de Jerusalém. E agora o Senhor apresenta para o vidente uma nova Jerusalém, a igreja, o seu povo, e vai dizer assim: estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A igreja tem um alicerce, que é os apóstolos. Nós nos chamamos Igreja Católica Apostólica. E a igreja é apostólica porque nós cremos na fé anunciada pelos apóstolos. Os apóstolos fizeram a experiência de ser a primeira comunidade do Senhor. Estava com ele e ouviram a pregação, viram o que Jesus fez, e graças à ação dos apóstolos, ao anúncio, ao martírio dos apóstolos, nós temos a fé que nos foi transmitida através dos apóstolos. Eles escutaram e formaram o povo de Deus, as novas comunidades. Por isso o alicerce. Muitas vezes, quando uma pessoa chega na Basílica de São Francisco e Assis, chama a atenção, porque a Basílica ela é edificada, são 3 níveis de igreja, tem a Basílica inferior, a Basílica superior, e debaixo da Basílica inferior está o túmulo de São Francisco. E ela é sustentada por 12 grandes colunas vermelhas e uma coluna, a 13ª branca, no fundo da igreja, que é uma alusão ao sangue dos apóstolos. Eles que deram a vida pelo Cristo, pela igreja. Logo depois da ascensão do Senhor e de Pentecostes, os apóstolos saíram e foram pelo Mediterrâneo e fundaram as novas comunidades. Eles tinham urgência de anunciar o Cristo para que assim pudessem ver a volta do Filho do Homem, quando todos os povos estivessem evangelizados. Com o Salmo 144, nós assim rezamos: que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. O vosso reino é o reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. No evangelho de hoje,
nós temos aquele episódio de encontro de Jesus com Natanael, Bartolomeu. E aclamamos a este evangelho justamente com a profissão de fé deste apóstolo. Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Filipe, depois de ter encontrado-se com Jesus, ele se encontra com Natanael e vai dizer: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Ou seja, Filipe já professa a fé de que este Jesus é o Messias. E ele vai ao encontro de Natanael. Aqui tem uma primeira lição deste episódio. Não é possível um verdadeiro encontro com o Senhor que não se torne em necessidade de anunciar o evangelho para outras pessoas. Não é possível que aquilo que nós experimentamos na dimensão de fé continue só para nós. Se isso acontece, é porque nós não fizemos uma verdadeira experiência de fé, de encontro com o Senhor. Porque quando esse encontro acontece na nossa vida, vai acontecer como aconteceu com Pedro, que vai dizer, quando buscam proibi-lo de anunciar, não podemos calar tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. Não podemos calar. Por isso, Natanael agora ouve de Filipe que ele encontrou. E agora a resposta sincera à pergunta de Natanael: de Nazaré pode sair coisa boa? Ora, na verdade, Nazaré é uma cidade desconhecida no Antigo Testamento. Ela aparece aqui na Bíblia por causa de Jesus. Uma cidade que não aconteceu nada importante nela. E é ali, justamente naquela cidade, que vai ser educado o Filho de Deus. Filipe respondeu: vem ver. Filipe vai e fala. Mas agora vai dizer para Natanael: você tem que fazer uma experiência. A nossa fé não pode ser somente baseada naquilo que nos disseram. É preciso uma experiência concreta de encontro com o Senhor. Vem ver. Se recordam dos samaritanos que vão dizer assim: nós acreditamos porque nós vimos, não somente porque escutamos da samaritana. É preciso uma experiência pessoal de encontro, meus caros. Se no batismo nossos pais e padrinhos por nós professaram a fé, essa fé tem que se tornar em nós uma experiência pessoal. Senão nós estaremos sempre caminhando num pântano na nossa experiência de Deus, sem nunca ter uma convicção de fato. Quando Jesus vê este homem, vai dizer: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Veja que Jesus poderia estar ofendido com este homem, mas ele vai dizer um homem de verdade, um israelita de verdade, um homem sem falsidade. É muito interessante conviver com uma pessoa assim, que você sai do encontro com ela sem ter dúvida de que aquela pessoa te falou tudo, sem pensar que ela vai sair com uma outra versão, mas uma pessoa sincera, uma pessoa que de fato está ali dizendo aquilo que é. E Jesus vai dizer: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Essa figueira, quando a palavra de Deus vai evidenciar uma planta ou um local, não é em vão. Porque o que importaria essa figueira? Se era debaixo de uma figueira, se era debaixo de uma pereira, de qualquer outra árvore? É porque a figueira é o símbolo da sabedoria na antiguidade. Este homem está buscando a sabedoria. E na busca da sabedoria, teve a graça de Filipe encontrar primeiro e dizer para ele: agora ele mesmo vai. E ele vai dizer assim: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. No quarto evangelho, cada vez que Jesus professa a fé, que alguém professa a fé em Jesus, Jesus mesmo o corrige. Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essas verás. Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na oração da festa de hoje, assim rezamos: ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho, e fazei que pelas preces do apóstolo a vossa igreja se torne sacramento da salvação de todos os povos. Tenham todos um bom dia. Que este apóstolo Bartolomeu, que a tradição vai dizer que ele foi martirizado arrancando-lhe a pele,
que Ele interceda por nós, para que nós possamos viver nosso hoje com fé, como apóstolos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.